Vamos dar continuidade hoje à discussão do capítulo 1 do livro de Henri Lefebvre, Lógica Formal e Lógica Dialética. O capítulo 1 se chama Teoria do Conhecimento. Iniciamos esta discussão em vídeo anterior e vamos hoje dar mais alguns passos em cima da reflexão proposta por Lefebvre. Partimos aqui do item 3 do referido capítulo, item que se intitula Metafísica e Idealismo. Lefebvre está, mais uma vez, trabalhando com a ideia de que a metafísica não trabalha com o mundo real. Pelo contrário, a metafísica, ela separa o mundo real do pensamento e coloca mesmo em dúvida se o mundo real existe. Dirá Lefebvre, esses metafísicos põem o conhecimento como algo acabado. Portanto, uma vez conhecido determinado objeto, a verdade absoluta, a verdade final sobre o objeto já estaria estabelecida. Esses metafísicos põem o conhecimento como algo acabado, antes de ter começado. Portanto, antes de se investigar a realidade, a estrutura do real, tal como o real é, já se formula uma compreensão ou uma ideia a respeito do real, e esta ideia fenomênica é tomada como verdade, ou seja, como a compreensão da realidade. Neste sentido, os metafísicos põem o conhecimento antes daquilo de que é conhecimento, o espírito antes da natureza, o pensamento absoluto divino antes do pensamento humano e da experiência humana. Portanto, antes da investigação, já se tem a conclusão ou já se tem a ideia formada a respeito do objeto. Lefebvre observa ainda que, ao fazerem isto, os metafísicos invertem a ordem real, põem o carro diante dos bois e empreendem a análise do conhecimento de cabeça para baixo. E por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque, se você estabelece uma compreensão do objeto antes de investigar o objeto, a tendência é que se extraia uma compreensão totalmente equivocada da realidade, uma compreensão totalmente equivocada do objeto. Aquilo que Marx falava, por exemplo, na ideologia alemã. Os ideólogos alemães veem a realidade como se fosse uma câmara escura, ou seja, de ponta cabeça. Em vez de partirem da realidade para compreenderem a realidade, partem do pensamento para estabelecer a verdade ou o conhecimento da realidade. Portanto, a ideia antecipa a investigação, ao passo que é a investigação que deve produzir as ideias. Continua Lefebvre observando que, considerando o conhecimento como algo acabado e previamente produzido, os metafísicos condenam-se a tomar uma pequena parte do conhecimento, uma parcela da ciência atingida em seu tempo, e transportá-lo no absoluto, ou seja, transformá-lo em verdade definitiva. Este não é o caminho que deve seguir a ciência. A ciência, ela caminha progressivamente através de descobertas e muitas vezes reformulando os próprios princípios estabelecidos e a compreensão que se tinha de uma determinada realidade em um determinado momento. A ciência está em constante desenvolvimento, ao passo que o pensamento absoluto está procurando estabelecer uma verdade definitiva a respeito de uma determinada realidade. Neste sentido, diz Lefebvre, chamamos de metafísica, por definição, aquele pensamento que separa o que é ligado, ou seja,
o sujeito e o objeto encontram-se ligados. Se for separado sujeito e objeto, a única coisa que se obtém através deste processo é uma compreensão equivocada da totalidade social, da realidade social. Por sua vez, diz Lefebvre, chamaremos de idealistas, por definição, as doutrinas que elevam ao absoluto, à verdade definitiva, uma parte do saber adquirido, fazendo de tal parte uma ideia ou um pensamento misteriosos, que, segundo eles, existem antes da natureza e do homem real. Quando Lefebvre introduz aqui a questão do idealismo, ele está se remetendo àquela corrente do pensamento que procura resolver a compreensão da realidade no plano do pensamento, em vez de partir da realidade para elaborar os pensamentos. Existe, nesse sentido, uma passagem muito significativa de Marx e Engels na ideologia alemã que vale a pena aqui resgatar. Dirão Marx e Engels, para defender a concepção materialista da história em contraposição aos idealistas alemães. Dirão Marx e Engels, totalmente ao contrário do que ocorre na filosofia alemã, que era idealista, que desce do céu para a terra, aqui se ascende da terra ao céu, ou seja, do mundo real para o pensamento. Isto é, não se parte do que os homens dizem, se representam ou se imaginam, nem tampouco do homem predicado, do homem que já recebeu certos atributos. Pensado, representado ou imaginado para chegar arrancando daqui ao homem de carne e osso. Pelo contrário, se parte do homem que realmente atua e, arrancando de seu processo de vida real, se expõe também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos deste processo de vida. Portanto, o que Marx está colocando juntamente com Engels é que, para se estabelecer a compreensão da realidade, é necessário partir das condições concretas da realidade e não do pensamento. Este processo, dirá Marx e Engels, de que é o pensamento que comanda a realidade, precisa ser superado. Por isso que Marx e Engels dirão que não é a consciência que determina o ser, e sim o ser, portanto, o existente, que determina a consciência, que vai produzir as ideias no terreno do humano. Em outras palavras, diz Lefebvre, a metafísica exigia do conhecimento seus documentos de identidade, colocando a seguinte questão: como é possível o conhecimento? Como é que o sujeito encontra o objeto? Lefebvre propõe um outro caminho. E este caminho é o seguinte: como foi possível o desenvolvimento da metafísica? Para compreender como foi possível o desenvolvimento da metafísica, Lefebvre retorna às próprias condições materiais de existência que fundamentaram o desenvolvimento do gênero humano. Dirá ele, nos tempos primitivos, sem conhecerem sua própria estrutura física e as leis do mundo material que os cerca, os primitivos interpretam, a seu modo, determinados fenômenos psíquicos ou físicos muito simples. A imagem no espelho, a sombra, o sonho, etc. Acreditam que os seres humanos, em particular os mortos, surgidos nos sonhos, são almas destacadas de seus corpos. O indivíduo que aparece num sonho é considerado responsável e passível de punição pelos atos, ainda que irreais, que sua aparição cometeu durante o sonho.
Também o sonhador se considera responsável pelos atos que comete em sonho. Com isto, ele está apontando que, na medida em que os homens não conhecem o que é a realidade que têm diante de si, tendem a estabelecer aquelas imagens ou representações que têm da realidade como algo real. Produzem ideias que não correspondem aos fatos. No entanto, é a partir destas ideias que não correspondem aos fatos que eles procurarão encontrar respostas no plano da vida cotidiana, procurarão estabelecer respostas aos seus problemas reais, aos seus problemas que se colocam ali como uma necessidade de serem resolvidos. Continua Lefebvre observando o seguinte: a imagem no espelho é considerada como duplo real, vivendo a seu modo daquele que se olha. A sombra é também vista como uma parte da alma humana. Desse modo, ao que parece, primitivamente, o indivíduo humano só tomava conhecimento de si através de uma espécie de desdobramento material. Desdobramento este, que é um desdobramento imaginário, é a reprodução imaginária no plano da consciência daquilo que os indivíduos acreditam ser o mundo. Mas deve-se observar que, posteriormente, o desdobramento se aprofunda. A vida social se diferencia e se aperfeiçoa. Surge a divisão social do trabalho e, notadamente, a separação entre trabalho material e trabalho intelectual. Um intelectual especializado, matemático ou filósofo, ignora mais ou menos tudo aquilo que se refere à vida prática. E, quando age praticamente na vida cotidiana, encontra-se num outro plano, numa outra região de sua consciência, diversa daquela em que se situa quando pensa. Horas, a tendência não seria de desaparecerem as formas místicas da realidade na medida em que a ciência se desenvolve? Não necessariamente. E isto porque, quanto mais os homens, os seres concretos, encontram respostas para os seus problemas concretos, mais a realidade ela se complexifica. Cria, portanto, uma zona nebulosa que não é apreendida de imediato. Engels, no texto O papel do trabalho no processo de transformação do mono em homem, vai dizer como é que houve uma tendência no interior da história ao desenvolvimento, por exemplo, das manifestações que configuraram o idealismo. A ideia de que o mundo se passa na cabeça e não a partir da base material na qual estes homens se encontram. Fica aqui, portanto, recomendada a leitura deste texto de Engels, O papel do trabalho no processo de transformação do mono em homem. Lefebvre observará ainda que não existe conhecimento sem objeto a conhecer. E ele começa a fazer esta discussão no item 5 deste capítulo 1. O item 4, no qual ele enuncia lógica e teoria do conhecimento, para este item, ele dispõe apenas de algumas linhas e não aprofunda a reflexão, razão pela qual não trataremos aqui o item 4. O aspecto a destacar no item 4 é que Lefebvre observa que a palavra teoria deve ser tomada com um sentido próximo à sua acepção científica, ou seja, a análise e o encadeamento de um conjunto de fatos. Parte Lefebvre, então, para o item 5, que se intitula Teoria do Conhecimento e Materialismo. Dirá ele, neste item, que não existe conhecimento sem objeto a conhecer. Não existe ciência da natureza sem
uma natureza. Não existe uma ciência da estrutura do mundo sem a estrutura do mundo. Não existe uma ciência das condições objetivas nas quais os homens vivem sem a existência deste mundo objetivo. Portanto, o mundo existe. O mundo não é uma criação do pensamento. Ele é algo que pode ser apreendido objetivamente pelos sentidos. O nosso conhecimento não passa de uma grande ilusão. Se começarmos a questionar se o mundo existe ou não, se aquilo que tateamos existe ou não, ou se uma árvore é uma árvore, ou se uma árvore existe apenas no nosso pensamento, significa que vamos transformar o conhecimento em uma grande ilusão, em uma grande imaginação, em um grande fruto do imaginário. Ou nosso conhecimento não passa de uma grande ilusão, ou, ao contrário, existe fora de nós, diante de nós, ou seja, é uma realidade objetiva. Uma árvore não existe porque acreditamos que existe a árvore. A árvore efetivamente existe. E a comprovação de que a árvore existe é dada simplesmente por um teste. Se você chegar próximo da árvore e bater a cabeça nela, você vai rachar a cabeça e sangrar. Então, a árvore não é um produto do pensamento. Ela existe independente da consciência que eu tenha dela ou não. Ou o nosso conhecimento não passa de uma grande ilusão, ou, ao contrário, existe fora de nós, diante de nós. E, por conseguinte, antes de nós e sem nós. Um mundo exterior, uma natureza. Portanto, a realidade é objetiva. E é esta realidade objetiva que será conhecida, será alvo da ciência. A ciência busca conhecer aquilo que está para além da nossa subjetividade, além das nossas crenças pessoais. Neste sentido, o cientista, enquanto cientista, é necessariamente um materialista. Materialista no sentido de que reconhece que a realidade objetiva existe, que o mundo palpável, aquele mundo que pode ser apreendido pelos sentidos, ele existe. O materialismo, de um modo geral, diz Lefebvre, considera a natureza como elemento primordial. Portanto, o materialismo parte da realidade em direção ao pensamento, e não do pensamento em direção à realidade. Opõe-se, assim, ao idealismo, que admite o primado do espírito, ou seja, da consciência, com relação à natureza. Primeiro há a consciência, depois a realidade objetiva, depois a natureza, depois a estrutura do mundo. Opõe-se, assim, ao idealismo, que admite o primado do espírito com relação à natureza, do pensamento com relação ao mundo. O pensamento, a consciência, o espírito humano são realidades. Por separá-los de todo o desenvolvimento biológico e social do homem, que levou a tais realidades, o metafísico idealista coloca-os no absoluto, fora da natureza e do devir, conferindo-lhes um primado abstrato. Lembrando que devir é vir a ser. E este primado abstrato seria uma ideia essencialmente geral a respeito do mundo. O item 6, Lefebvre vai dedicar exclusivamente à reflexão do materialismo e idealismo. Mas esta discussão deixamos para uma próxima oportunidade. Vamos caminhando pouco a pouco em cima desta reflexão de Lefebvre no capítulo 1, uma vez que ela é bastante didática e contribui a esclarecer os caminhos pelos quais a ciência trilha. Encerramos aqui a nossa discussão de hoje. Espero que tenham gostado da discussão. Encaminhem suas sugestões, assinem nosso canal, fortaleçam o nosso trabalho e continuemos aqui em defesa da razão e em defesa da sociologia. Até uma próxima.